Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Rural Notícias. A partir de agora, muitas informações, análises e perspectivas importantes para o seu dia a dia. Vamos então aos principais destaques da edição de hoje. Preços do boi gordo acumulam valorização de 30% nos últimos 12 meses. Analista explica os fatores que justificam essa alta no mercado da pecuária e também a tendência para os próximos meses. No Dia Internacional da Agricultura, a COP29 no Azerbaijão discute a importância do cooperativismo para o desenvolvimento do setor. Produção tropical de flores, um mercado ainda pouco explorado no Brasil, mas que promete ser bastante promissor, principalmente para pequenos produtores. Chances do Laninha se formar ainda este ano diminuem, aponta a Agência de Oceano e Atmosfera dos Estados Unidos. Arthur Miller mostra os impactos para a produção agrícola. E ainda, no quadro da UD Entrevista, o tema é mudanças do Fiagro. O advogado André Passos explica tudo pra gente. Hoje é quarta-feira, 20 de novembro de 2024, feriado nacional da Consciência Negra, e o Rural Notícias está no ar. O RN de hoje começa falando de pecuária. Apesar das escalas de abate registrarem uma evolução nas últimas semanas, os preços do boi gordo não diminuem. Pelo contrário, desde junho, aliás, as cotações seguem uma tendência de alta, atingindo neste momento o maior valor do ano e acumulando uma valorização de 30% nos últimos 12 meses. Nós preparamos um gráfico aqui no telão para ilustrar para vocês, acompanhem aqui comigo, né? Esses dados são da CPEA-Esalq, né? A B3, e mostram a média da cotação do boi gordo aqui no estado de São Paulo. Reparem que lá em janeiro, começo do ano, cotada R$ 250. Veio caindo até junho e a partir daí uma tendência de alta, não parou mais. Em novembro, a média é de R$ 330 por arroba. Mas a verdade é que essa cotação, né, se a gente for falar em valores de contrato, não na média, mas valores absolutos, esse valor já passou de 350, 355 em algumas praças. Para entender um pouco esse mercado e para confirmar isso que eu estou dizendo, está aqui comigo o Fernando Iglesias, né, analista de mercado. Fernando, a gente já conversou, né, em outras oportunidades sobre essa tendência de alta, você também confirmando que essa tendência deve permanecer aí pelo menos até o final do ano, começo do ano que vem. Mas eu queria que você atualizasse as informações, inclusive das cotações para a gente. Boa noite, Fernando. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui no RN em mais uma oportunidade, feriado de Consciência Negra. E sim, o mercado do boi é a commodity que mais apresentou alta na atual temporada é o boi gordo. A arroba do boi gordo apresentou altas muito consistentes agora nesse segundo semestre. O que acontece? Os abates, eles estão historicamente altos. Isso quer dizer que não está faltando boi no mercado brasileiro. O que está justificando uma alta tão consistente da arroba do boi gordo? Exportação. O Brasil está exportando carne bovina como nunca exportou antes. Estamos enfileirando recorde em cima de recorde nos embarques brasileiros e isso vai dando tom de como o mercado se comporta. Nessa dinâmica das exportações dos embarques aqui no Brasil, vai puxando os preços da arroba. A conta de exportação é muito boa nesse momento, tanto que as exportações aí estão arrebatando em torno de 40% da produção brasileira de carne bovina. Ou seja, nós nunca tivemos uma proporção tão grande assim da produção brasileira sendo dedicada à exportação. O peso das exportações hoje na formação de preços da arroba é muito maior. Da mesma maneira que o câmbio está muito desvalorizado nesse momento, acima daquela linha dos 5,70 por dólar, soma-se a isso a elevação dos preços pagos pela carne bovina em dólar no mercado internacional, que também estimula ainda mais esses embarques. O Brasil está sendo muito procurado no mercado global e, em função disso, a gente vê exportações muito agressivas, puxando os preços da arroba do boi gordo e da carne bovina aqui no nosso mercado interno. Agora, sempre quando a gente fala em exportação, a gente lembra da China, que é o nosso
maior comprador. Mas a verdade é que o Brasil está cada vez mais conquistando novos mercados, né? E esse aumento de exportação não está muito atrelado à questão do mercado chinês dessa vez, não? Nesse caso em específico, para carne bovina em específico, a China ainda é nosso grande mercado. A China tem 45% de toda a exportação brasileira de maneira direta, mais 3,5% ali para Hong Kong, que tipicamente compra a carne e repassa para a China. Então, dos nossos grandes compradores, a gente tem que destacar aqui os embarques sendo destinados ali para Estados Unidos, para o Chile, tem comprado bons volumes, o Egito tem comprado bons volumes de carne, mas nenhum deles ainda tem essa proximidade que a China tem hoje, essa importância, esse peso que a China tem hoje. Apesar do Brasil estar conseguindo diversificar um pouco seus mercados, buscar alternativas, isso não é tão verdade assim para a carne bovina, isso acontece bastante para a carne suína, por exemplo, mas de qualquer forma, nós precisamos aí ilustrar que, apesar do Brasil depender da China, a China também depende do Brasil. É aquilo que a gente chama de relação de codependência. Da mesma forma que o Brasil aí não tem outras alternativas para fornecer produto além da China, a China também não tem melhores opções que o Brasil para se abastecer de carne bovina. E o que você pode falar em relação à tendência? Porque a gente tem já a recuperação das pastagens, né? A gente sabe que a pecuária é um ciclo longo, quer dizer, você não abate um boi e já tem um outro pronto para poder colocar lá no confinamento, você precisa fazer a recria ou se não repor, enfim. O que você pode dizer em relação ao produtor nesse momento? É um momento importante para investir nessa reposição? Vai demorar um pouco ainda, né, para que esses preços voltem a patamares um pouco menores? Qual é a tendência, hein, Fernando? Bom, para a arroba do boi gordo, a gente vai continuar vendo alta dos preços. O que nós temos notado no mercado é que essas altas estão se tornando menos explosivas. O movimento está perdendo intensidade. Isso quer dizer que a arroba do boi gordo vai cair? Não. Ainda não temos nenhum sintoma, nenhum sinal de queda de preços da arroba do boi em um horizonte próximo. Isso quer dizer que o movimento vai acontecer de uma maneira um pouco mais escalonada, não vai acontecer de forma tão robusta como nós vimos até agora. É importante a gente colocar aqui também que 2024 foi um ano espetacular para o pecuarista que trabalha com engorda. Foi um ano de uma rentabilidade elevadíssima. O pecuarista que trabalha com engorda ganhou muito dinheiro na atual temporada. Essa realidade pode não se repetir em 2025. Por mais que a tendência seja de preços ainda altos para a arroba do boi gordo ano que vem, nós temos que considerar aqui também que os custos estarão mais altos. Os preços das categorias de reposição tendem a subir de uma maneira mais contundente, de uma maneira mais agressiva. Então, em função disso, dessa característica que nós temos de um ciclo mais longo, como você bem mencionou, nós vamos trabalhar possivelmente com margens menores se comparadas à atual temporada. Então, fica muito dever de casa para o pecuarista que está aqui nos assistindo, que é focado em engorda, para fazer um bom trabalho de reposição, para que ele consiga, de fato, trabalhar ali com boas margens, trabalhando com uma boa rentabilidade média e, muito possivelmente, ali trabalhar também, né, fazer o uso das ferramentas de proteção, de garantia de preço, para conviver com boas margens e boa rentabilidade. Perfeito. Fernando, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no Rural Notícias. Certamente vamos voltar a tocar nesse assunto, até porque estamos pertinho no Natal e principalmente do Réveillon, né? Que o brasileiro faz aquele tradicional churrasquinho e com certeza vai ter que colocar a mão no bolso que vai ficar mais salgado esse ano, não é isso? Exatamente. Essa alta do preço do boi está sendo repassada ao consumidor final. Claro. Claro, tem algumas limitações de poder de compra, mas isso está acontecendo. Tanto que a gente já começa a ver aquelas pautas de inflação, carne como vilão da inflação, voltando, né? Com tudo, justamente em função disso. Contem comigo aí em dezembro para a gente fazer esse balanço do ano, esse retrospecto de essa retrospectiva de 2024. E nos vemos numa próxima edição. Um grande abraço a todos, uma excelente noite e um ótimo resto de feriado. Valeu. Obrigado, Fernando. Um abraço, boa noite. Olha, nessa quarta-feira se comemora o Dia Internacional da Agricultura. Na COP29, que segue até o final de semana lá no Azerbaijão, a data faz parte da programação. Um dos temas é a importância da agricultura e do cooperativismo para alcançar a segurança alimentar. E o Canal Rural está presente nessas discussões. Veja na reportagem da Michele Jardim, direto de Baku.
O Campo em Ação, cooperativas no avanço das ações contra mudanças climáticas, foi o tema do painel que destacou o papel do cooperativismo nesse combate que é de todos. O cooperativismo ele tem um papel de desenvolvimento social e econômico muito importante no Brasil. Nossas cooperativas representam mais de 1 milhão de produtores rurais e eles fazem parte do nosso cotidiano, porque tudo que a gente come no dia a dia, nas nossas refeições, metade de tudo isso vem de cooperativas, desde o cafezinho, o leite, passando pelo arroz, pelo feijão, pela carne. Então as cooperativas têm esse papel muito importante para o desenvolvimento do país. As cooperativas atuam diretamente no campo e facilitam a comunicação com o produtor rural. Isso permite um relacionamento mais próximo com o campo, fazendo com que a percepção de desafios e soluções aconteçam, incluindo ações voltadas à sustentabilidade, como demonstrado por várias delas na COP29. O Gerações ele tem um enfoque que o foco dele vai além da lavoura. Então tem o nosso corpo técnico que apoia o produtor pensando em produtividade, qualidade de bebida fundamental, pensando no econômico. E aí a gente tem esse time de produção sustentável que vai lá na propriedade, olha ela como um todo, entende onde o produtor precisa ter os pontos de melhoria, né, onde são os pontos de melhoria, constrói um plano de ação e a gente dá um tempo para esse produtor ir evoluindo dentro desse plano de ação. Então, o Gerações hoje ele tem 3 níveis, e aí o produtor entra ali atingindo 33 requisitos, né? Ele tem que estar com esses requisitos completos, até ele chegar nos 118 requisitos que o Gerações tem. Segundo dados da OCB, ao redor do mundo existem mais de 3 milhões de cooperativas com 1 bilhão de membros, ou seja, 12% da humanidade. No Brasil, existem mais de 4.500 cooperativas. No agro, 71,2% de agricultura familiar. Diante desses números, o que pensar frente às mudanças climáticas? Uma vez que eu qualifico o meu agricultor a fazer um plantio com uma planta de cobertura, a fazer uma integração lavoura-pecuária-floresta, a adotar um plantio a partir de um diagnóstico por imagens de Vante, usando um algoritmo que vai fazer um controle de fluxo de enxurrada, que vai maximizar as linhas de plantio e reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Tudo isso gera uma economia para o agricultor, para o bolso, mas, acima de tudo, gera uma economia para o meio ambiente. O painel ministrado aqui na COP29 mostrou que o cooperativismo vai muito além do lucro. Ele também pode servir como uma ferramenta de desenvolvimento social das comunidades. Na Cochupé, a gente tem um núcleo de educação ambiental. Lá no NEA, a gente apoia a comunidade para que eles possam entender como cuidar do meio ambiente. É um local onde a gente pode também ensinar ações, modos de realmente reduzir o impacto negativo, né, das mudanças climáticas. E ali também é onde a gente produz as nossas mudas de espécies nativas. A gente faz o fornecimento gratuito para os nossos cooperados para que eles possam continuar preservando a área deles e também construção de corredores ecológicos, enfim, uma porção de ações que vão ajudar a reduzir os efeitos negativos das mudanças climáticas. A mensagem que fica para o mundo durante a COP29 é que as cooperativas não são apenas aliadas da produção, mas peça-chave no avanço das ações contra as mudanças climáticas. E veja a seguir, tem previsão do tempo. Chances do Laninha se formar ainda este ano diminuem. E o Arthur Miller mostra os impactos para a produção agrícola. E ainda, um mercado exuberante e ainda pouco explorado no país, a produção tropical de flores. Voltamos já. Um último relatório da NOAA, que é a Agência de Oceano e Atmosfera dos Estados Unidos, indica que há menores chances do Laninha se formar ainda este ano. Vamos saber o que isso significa com o Arthur Miller, que está ao vivo aqui com a gente hoje. Essa é uma boa notícia para o produtor ou é uma má notícia para o produtor, hein, Arthur? Boa noite. Depende para que lado a gente está falando. Obrigado, Petri. Boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. Saiu, né, o relatório mensal da NOAA em relação, né, à probabilidade da Laninha voltar. Aqui no telão, a gente vai ver o nosso gráfico que mostra, né, as barrinhas azuis, que significam a probabilidade da Laninha voltar, a cinza significa neutralidade e a vermelha a probabilidade do El Niño voltar. Percebe que quando a gente olha para a virada do ano, a probabilidade, né, para o próximo trimestre já caiu para 57%, que seria, né, já contemplando ainda outubro, novembro e dezembro.
A tendência é que ainda há 72% de chance para ela já se instalar ali para dezembro, janeiro, mas seu impacto vai ser mínimo, porque rapidamente a gente já vai entrar numa fase de neutralidade e aí, né, possivelmente, né, isso é uma projeção ainda, a gente vê que a barrinha vermelha vai crescendo, talvez aí um El Niño voltando no final do próximo ano. Na próxima tela, a gente vai ver o porquê desse atraso da Laninha. Justamente aqui, ó, nas águas do Pacífico Equatorial, muita água, muito amarelo, que significa anomalia positiva de temperatura, ou seja, aquele problema do globo que a gente vem falando, das águas aquecidas, não está deixando essa laninha se formar. Para a gente entender, né, quais impactos a gente pode ter daqui para frente, eu vou colocar, né, pedir para colocar a próxima tela, que um dos efeitos era a estiagem no verão, o que não deve ocorrer, então o produtor gaúcho pode ficar tranquilo, porque mesmo que ela venha, vai ser de fraca intensidade. Na próxima tela, a gente vai ver a questão de uma geada tardia, que pode ocorrer somente nas áreas de serra, porque como a temperatura ainda no globo está muito quente, a gente não está tendo a incursão de tantas massas de ar frio a ponto de provocar geada em áreas de baixada. Na próxima tela, a gente vai ter a condição, né, que seria a notícia boa para o produtor no Mato Piba, que é a chuva volumosa, que também não deve ocorrer. Deve ter sim um pouco mais de chuva lá em fevereiro, mas devido a outros fatores e não por causa da laninha. E quando a gente olha para o último efeito, que é o atraso na chuva na primavera, esse sim, talvez a gente pode ter aí um prolongamento das chuvas agora, que lá para fevereiro e março podem impactar, né, a colheita da safra 24 e 25, ou seja, até lá o clima vai favorecer, a safra 24 e 25 vai vir bem de norte a sul do país, mas lembrando que na época da colheita a gente pode ter aí chuvas volumosas, principalmente no centro-oeste e no sudeste do país. Arthur, antes de você falar da previsão do tempo, eu tenho uma dúvida aqui, tenta responder rapidinho para mim. Se tivesse que escolher um fenômeno, né, Laninha, El Niño ou neutralidade, a neutralidade seria a melhor? Eu acho que o melhor cenário que tem assim, para o produtor no Brasil é tanto uma laninha fraca ou um El Niño fraco. Que está acontecendo nesse momento. Exatamente. Porque o que acontece? Se tiver um El Niño fraco, a gente não vai ter enchente no sul. E também uma seca não tão grave no nordeste. E vice-versa quando a gente pensa na laninha. Então, talvez, quando a gente tem esses fenômenos de fraca intensidade, eles ajudam, mas lembrando que, né, no clima são várias engrenagens, não é só o El Niño e a laninha. Então, pensando nisso, um El Niño fraco, uma laninha bem fraca, é o cenário ideal para não comprometer ninguém no Brasil. Diminui o risco dos fenômenos extremos, Isso. né? Vou falar um pouco sobre o mapa da chuva nos próximos dias, qual é? Então a gente teve que a frente fria vai avançando, né? Então temos temporais nessa quinta ainda em boa parte do centro-oeste, nuvens carregadas aí com possibilidade de raios e rajadas de vento mais intensas. Temos aí que a tendência do tempo já começar a ficar firme no sul e dessa chuva avançar principalmente para o nordeste devido à formação entre essa quinta e sexta-feira de um ciclone próximo aí ao oceano aqui próximo à Bahia e vai levar a chuva principalmente o agreste nordestino, máximas aí que ficam na casa de 30, 32 graus e ó, a chuva que continua avançando, principalmente para as áreas aí do interior, com volumes aí na casa de 20 e 30 milímetros, ou seja, essa chuva vai continuar, principalmente na próxima semana, então o que a gente pode dizer disso, Petri? É que de norte a sul a gente está vendo aí a chuva mais bem distribuída, sem nenhum extremo por enquanto, então praticamente um mês de novembro mais tranquilo para o produtor de norte a sul do país. Boa notícia, Arthur. Muito obrigado. Uma boa noite. Até amanhã. Até amanhã, Petri. Obrigado. Uma boa noite para você que nos acompanha. Olha, a produção de flores tropicais é um mercado ainda pouco explorado no Brasil, mas que promete ser bastante rentável e promissor. Em Tangará da Serra, estado de Mato Grosso, um campo experimental da Universidade do Estado se dedica há mais de uma década a pesquisas nessa área, trazendo uma nova possibilidade de renda para os produtores da região. Veja na reportagem do programa MT Sustentável, aqui do Canal Rural. Campo experimental da Universidade do Estado de Mato Grosso, em Tangará da Serra, centro-sul do estado. Aqui, a engenheira florestal, doutora em botânica e professora do curso de agronomia, Celícia Alexandre Silva, há 11 anos, desenvolve pesquisas com flores tropicais. Estudos que contemplam desde a viabilidade econômica, o manejo, até o melhoramento genético. Que é o nosso foco, é o produtor de pequena escala. O que a gente oferece? Nós oferecemos uma oportunidade de agregar renda àquela propriedade.
Então, aquele produtor que já produz a sua fruta ou a sua hortaliça, ele também, se haja interesse e espaço, ele também pode produzir flor e agregar renda. Alpina vermelha, helicônia, bastão imperial, entre outras. Beleza e rusticidade. De acordo com o especialista, essas flores são pouco exigentes quanto à adubação e não apresentam problemas com pragas e doenças. O limitante é a água. Precisa haver disponibilidade para irrigação no tempo seco. Mas antes de iniciar um plantio comercial, a professora faz algumas ponderações. Você precisa saber para quem que você vai vender. Então, onde você está? Tem um local, um público para consumir esse produto que você vai produzir? Né? Então, se você entrou em contato com decoradores, se você entrou em contato com floriculturas, se você tem onde escoar sua produção depois que você conseguiu, então começa por aí, né? Então você tendo a área, tendo a água, tendo a questão do mercado que vai absorver, você pode começar aqui a flor. As tropicais, elas são bastante resistentes, rústicas, vibrantes, bonitas, então tem uma durabilidade acima das convencionais. O mercado para este tipo de flor é bastante promissor. De acordo com o Ibraflor, o Instituto Brasileiro de Floricultura, as tropicais representam apenas 1% de todas as flores comercializadas no Brasil. Esses fatores todos convenceram a Jéssica a entrar no negócio de flores tropicais. Formada em engenharia florestal, procurava uma atividade que estivesse dentro da sua área e, ao mesmo tempo, que fosse uma opção para gerar renda na propriedade da família. Logo que eu me formei, eu tinha um interesse muito grande por flores. Aí eu comecei a fazer pesquisa de mercado. Amigos meus estavam sabendo da pesquisa e falaram, olha, tem um dia de campo na Unemate. Quando eu e minha irmã chegamos lá, a gente olhou assim e falou, isso é legal, porque tem na Unemate, está em pleno sol, as condições do campo da Unemate é muito parecida com as condições daqui de casa, né? Por ser perto até. Então eu falei, vamos começar por aí. Isso foi há 8 anos. Hoje, as flores ocupam cerca de 4 hectares, quase metade da área do sítio. E a flor tropical, ela pega essa parte de não ter uma identidade, tipo, é uma flor feminina. Não, ela é uma flor, é uma coisa mais unissex. Então ela é muito versátil na decoração. A Neuza, servidora pública aposentada e mãe da Jéssica, mora no sítio e é a responsável pelos cuidados com a plantação e pelo financeiro. Ela conta que um dos segredos para fidelizar os clientes é a qualidade. Sou muito exigente, então eu quero entregar um produto de qualidade. Eu olho a flor e fico pensando, se a pessoa está sentada aqui perto dessa flor, ela vai querer ver uma flor bonita. Então eu olho flor por flor na hora de lavar, na hora de embalar. E quanto à sustentabilidade econômica da atividade? Ela é lucrativa, porque tudo que a gente tem, a gente está usando do dinheiro dela mesma. Tudo que a gente está investindo, a gente não tem tirado nada do bolso. Não sobra muito, mas é lucrativo. Hoje em dia, qual que é o produtor rural que vai ter uma renda, né, espetacular? Mas dá para viver bem das flores tropicais, sim. E falando em sustentabilidade, chegou a hora da sua participação aqui no RN. Entre muitos bons exemplos, né, que temos no agro, de um agro sustentável, olha esse vídeo aí que recebemos do produtor Daniel Melo, de Tapes, no Rio Grande do Sul. Uma lavoura de arroz servindo de berçário para marrecas, é isso mesmo. Ele incluiu na mensagem a seguinte frase, abre aspas, então, esse é o agro que preserva e utiliza defensivos controlados ou o agro da devastação? Uma pergunta que ele faz. Parabéns, Canal Rural, pelos seus 28 anos em defesa do produtor rural. Fecha aspas. Muito obrigado pelo vídeo aí e pela sua participação. Olha, no próximo bloco tem mais participação. Eu me despedi aqui do Arthur Miller, né? Mas a gente recebeu mais vídeos, então o Arthur Miller vai responder a você que mandou um vídeo pra gente. E ainda, importância do crédito privado e a participação do mercado de capitais no agronegócio. Voltamos já já. As formas de financiamento do agronegócio foram destaque em um evento esta semana em Londrina, no Paraná.
A discussão foi sobre o agro e o mercado de capitais, que cresceu quase 20% em um ano. A importância do crédito privado e participação do mercado de capitais estiveram no centro das discussões, assim como a securitização, os certificados de recebíveis do agronegócio e o FIAGRO, o Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais. Formas de financiamento que parecem estar distantes do campo, em meio às bolsas de valores, mas estão cada vez mais aproximadas dos produtores, como foi mostrado no encontro gratuito realizado no Parque de Exposições Governador Ney Braga. De acordo com o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, um dos organizadores do evento, o objetivo é ampliar o acesso de empresários rurais nas informações sobre o mercado de capitais, ofertando assim alternativas privadas de crédito que são utilizadas no financiamento do setor. Olhando os títulos de crédito do agronegócio, olhando o mercado de capitais, né? E grandes instrumentos hoje, né, criados há algum tempo, como a CPR, o CRA, o Certificado de Recebíveis aí do agronegócio, têm se tornado instrumentos importantes para o financiamento do setor. É que a gente já registrou até agora, desde a criação, né, 1 trilhão de papéis do agronegócio. Veja, é um valor histórico extremamente relevante. Então, as CPRs, as LCAs, os CRAs, já são uma realidade. Dados do último boletim da Comissão de Valores Mobiliários apontam que o volume financeiro do agronegócio no mercado de capitais cresceu 19,5% no período de junho de 2023 a junho de 2024, alcançando a marca de 509,59 bilhões de reais. Eu já tinha me despedido do Arthur Miller, né? Mas a gente recebeu 2 vídeos, aí eu puxei o Arthur de novo aqui, né? Para que ele possa responder um telespectador do sul do país e outro do Nordeste, Arthur. Vamos ver aqui no telão? Olá, bom dia. Eu sou José Carlos, sou morador do município de Campo Alegre de Lourdes, aqui na região norte da Bahia. Somos produtores da agricultura de subsistência, como mandioca, feijão, milho. Criamos alguns animais, como animais de pequeno porte, também algumas vaquinhas. Gostaria de saber sobre a previsão do tempo, a previsão das chuvas para essa região. Desde já, muitíssimo obrigado. Alô, Petri, alô, Arthur. Aqui nós somos da região de Irati, no Paraná. Meu nome é Cláudio José Filos. Nós somos pequenos agricultores da região de Irati, de cebola, feijão, soja, milho. Nós precisamos saber da previsão do tempo, como é que vai ser nos próximos 3 meses para nós aí. Nós estamos aí na cultura de cebola, jogando cobertura. Choveu bem ontem, mas nós precisamos saber para frente como é que vai ser. Falou? Valeu, obrigado. Valeu, Cláudio. Tá bonita a cebola lá do Cláudio, hein, Arthur? E o Zé Carlos lá na Bahia, o que você pode dizer? Então, temos notícias boas. Temos ali na região da Bahia, como falei, nesse próximo final de semana, a formação de ciclone no oceano que vai levar a chuva para todo o interior da região do Nordeste, contemplando aí, ó, mais de 80 milímetros de chuva para Campo Alegre de Lourdes, um bom volume de chuva, né? É uma região que estava precisando dela. Depois 10 dias de tempo firme, depois chuvas agrícolas aí, semana a semana, totalizando 120, 140 milímetros. A tendência é que, com o passar aí da segunda quinzena de dezembro, a chuva continue na região, também valendo para o mês de janeiro, ou seja, a partir desse final de semana, a umidade retorna para a região, ajudando ali tanto na pastagem como nos cultivos, né, do nosso primeiro telespectador. Agora, na segunda interatividade, que é em Irati, no Paraná, agora com a passagem dessas chuvas que foram volumosas, a tendência de um tempo mais firme na região sul. A chuva deve retornar de forma mais volumosa a partir do dia 27 e 28 e deve continuar também tanto para o mês de dezembro, 150, 170 milímetros, como é a climatologia para essa parte sul do Paraná. E isso vale também para janeiro, adentrando fevereiro. A condição climática favorece, né, os cultivos aí, então, se não me engano era o José, né, de Irati, então tudo tranquilo, até porque março do ano que vem tem um casamento para ir lá com o seu padre. Peraí, o de Irati é o Cláudio, Zé Carlos é da Bahia. Casamento aonde, seu o Cláudio, março do ano que vem tem um amigo meu que está casando, eu vou lá visitar Irati,
Então, com certeza eu vou pegar a chuva. Que dia que ele vai casar? Vamos ver aí, né? Como é lá para março, né, que aqui só vai até fevereiro. Mas a tendência, né, climatologicamente, é para ter uma boa produção aí, tanto no Paraná como também para a Bahia, Petri. Ele te pediu a previsão do tempo para o casamento dele? Ele é meteorologista também. Ah, ele é meteorologista? Então leva vantagem, né? Ele marcou o casamento, se não marcou com muita antecedência, né? Agora, se chover, a mulher vai pedir desquite. Exatamente, vai ficar feio para ele, né? Obrigado, Arthur. Agora sim, uma boa noite, a gente se vê amanhã. Tchau. Obrigado, Petri, uma boa noite para você que nos acompanha. Valeu. No próximo bloco, você vai ver o quadro Daúde Entrevista. O episódio inédito de hoje é com um advogado especialista em agronegócio que vai explicar as mudanças do Fiagro. A gente volta já já. A consolidação do mercado dos fiagros, os fundos do agronegócio, através de uma recente resolução nacional, é assunto de uma entrevista aprofundada que você vê no Daúde Entrevista de hoje. Acompanhe agora a conversa do Miguel Daúde com o advogado especialista em agronegócio, o André Passos. Olá, vamos começar mais um Daúde Entrevista. Hoje eu converso com André Passos, ele é advogado especializado em direito agrário. André, obrigado por tua presença aqui conosco. Eu já vou começar te perguntando, o que mudou no Fiagro? Daúde, o Fiagro saiu de uma situação inicial, né, como a própria norma que foi derrogada há 2 semanas atrás, transitória e experimental, para uma situação de consolidação, porque houve uma experiência durante um tempo que precisou ser revisitada e a gente pode falar sobre isso em relação à nova norma. Então, essa teoricamente, esse ponto que a legislação provisória não deu cobertura, pode ter sido um dos causadores do que ocorreu com a inadimplência no Fiagro? Talvez, muito provavelmente, a CVM buscava com essa norma testar o veículo. E, obviamente, como é um veículo que estava no chassi de outros veículos do mercado que investiam em outros investimentos fora do agro, em outros ativos fora do agro, isso pode ter dado algum tipo de dificuldade, gerado dificuldade aos gestores na hora de conceder o crédito no campo, que é totalmente diferente, como a gente sabe. André, a gente sabe que o mercado financeiro é o melhor caminho para se financiar a atividade econômica. Portanto, o Fiagro é uma política, né, de financiamento, sem dúvida nenhuma, fantástica. O que aconteceu com a inadimplência? Houve pessoas ou certificados emitidos sem a garantia devida? Daúde, é muito difícil falar de uma forma geral, a gente pode ir para casos específicos, né? Até porque a gente vive hoje uma situação de clima, uma situação de preço, uma situação que, obviamente, a gente conhece o agro, sabe que ela é conjuntural, né? Obviamente, com gente dando crédito no novo veículo, com estruturas utilizadas a partir de veículos que não investiam no campo e sem considerar as particularidades do campo, com um cenário conjuntural um pouco mais difícil, você pode ter essa situação. E existiram, sim, né, a gente que assiste no mercado, situação de créditos concedidos sem as devidas garantias, situações de créditos concedidos a emitentes que não estariam tão envolvidos assim na cadeia que a gente chama da cadeia ampla do agronegócio, que a lei do Fiagro chama de cadeia agroindustrial, né? Enfim, tudo isso pode ter levado a uma situação em alguns fundos de não performance, mas isso não é uma regra. Existem fundos que entraram no chassi antigo e performaram. Outro ponto que provavelmente deve ter contribuído para isso é a situação econômica, né? Clima, taxas de juros subindo, preço de commodities caindo, a rentabilidade operacional de muitos que tiveram acesso a esse financiamento, evidentemente, caiu.
Se fala que, sobre esse aspecto, alguns escritórios buscaram esses clientes para incentivar. Eu estou sendo um pouco duro, né, mas você pode me corrigir se eu estiver errado. Incentivar a recuperação judicial. Isso aconteceu ou é falatório? Daúde, você não está sendo duro, você está tendo um compromisso com o seu jornalismo, que é sério e competente. Existiu, de fato, muitos colegas, né, basicamente rasgando a lei de recuperação judicial, que proíbe que produtores rurais coloquem em recuperação judicial situação de créditos baseados em crédito oficial, CPRs físicas. Está vedado. A lei proíbe isso. A lei proíbe. E vendendo terrenos no céu, né, a alguns produtores. E isso a gente assistiu na prática, né, com o chapéu de advogados, defendendo alguns clientes para fazer com que a situação voltasse ao paradigma legal. Só que no agro, e você sabe disso, a gente fala de uma produção de trilhões que necessita de crédito, né, de trilhão hoje em CPR. Se pegar na existe D3, em torno aí de trilhão. Hoje de 300 bilhões já? Sim. O Plano Safra é mais ou menos 500 bilhões. Se você for falar as CPRs registradas na B3 por conta da lei do agro, a gente está falando de crédito de trilhão. Então é um setor que é carente de financiamento. Como que você vai instruir alguém que precisa sempre se alavancar, porque a safra que vem, né? Não tem jeito, chova ou faça sol, o produtor tem que produzir, e fala, olha, dá aqui um totozinho, né, nos seus credores e depois a gente ajeita a situação. Quem ganhou dinheiro com isso, né? Daúde? Quem ganhou dinheiro com isso? Não, perdeu, né? Porque vai precisar haver a recuperação da credibilidade. Talvez só esses assessores financeiros, econômicos e talvez até jurídicos que propuseram isso, que receberam na frente e ganharam alguma coisa. O produtor ficou a ver navios. E essa é uma situação que gerou um impacto razoável em alguns setores, mas também com menos alarde do que se coloca por aí, né? Muita gente utilizou isso para justificar uma sequência de inadimplências, como a gente andou assistindo aí, em valores grandes em outras recuperações judiciais de empresa do agro. Você me falava que hoje você é um advogado especializado no agro, que muitos te procuram para orientar nessa questão. O que você falaria para um cliente e que você pode falar agora para os nossos telespectadores a respeito da emissão desses títulos? Bom, primeiro de tudo, eu falaria que o Fiagro é um fundo que funciona e que o mercado financeiro, o investidor, pode continuar colocando sua poupança lá, porque a nova resolução traz muito mais foco no agro e segurança jurídica e opções ao Fiagro. Juridicamente você orienta? Oriento. No segundo ponto, eu entendo que numa eventual situação de estresse, que vai ser pontual, por conta de clima, por conta de crédito, por conta de taxas de juros, por conta de quedas de margens, como você colocou, a negociação, sempre. Por quê? Porque o credor e esse produtor vão precisar se encontrar na safra que vem, vão precisar comprar sementes, vão precisar entregar dinheiro para financiamento, vão precisar, de alguma forma, resolver essa situação. Então, colocando o judiciário no meio do caminho, através de um pedido de recuperação judicial, não é a melhor forma de resolver, até porque o judiciário, o juiz, ele não entende de soja, não entende de gado, não entende de café, né? Quem entende é o produtor e, supostamente, quem financia o produtor, né? Que é um dos pontos que a gente comentou aí na fase inicial. Então, eu recomendaria a concertação para se buscar a solução. E se você não conseguir no limite, ao invés de partir para um processo judicial, parta para uma situação de mediação, parta para uma situação extrajudicial. Abre o jogo. Facilite a vida. Abre o jogo. Estou com uma dificuldade. Eu tenho que refinanciar você, vou precisar pegar dinheiro, vou aumentar a taxa, vou precisar melhorar a garantia. Palavra-chave que você utilizou de créditos que foram dados sem garantia. Vamos buscar uma forma de fazer isso? A lei possibilita isso. Hoje você tem garantias, pool de garantia com a nova lei do agro, né? Enfim, hoje você tem N alternativas para você fazer isso. Não precisa
recorrer simplesmente ao judiciário de forma unilateral, como se andou propugnando por aí para alguns produtores que, infelizmente... né? Perfeito. Na vida tudo é assim. O melhor caminho é o entendimento. Na política, na área social. Né? Rapidamente, 30 segundos, o que você diria para os nossos amigos telespectadores e amigas que estão nos assistindo a respeito do Fiagro? O Fiagro é um veículo que veio para ficar, que vai financiar o agro do futuro. Hoje já representa 10% do volume do Plano Safra e vai aumentar bastante com a nova regulamentação. Precisa aumentar apenas a participação no mercado, né? Sim. Isso... Não as situações de estresse que você comentou. Isso tende a diminuir com o aprendizado na utilização da ferramenta e as novas normas. André Passos, obrigado por tua presença aqui conosco. Uma honra. Infelizmente, o nosso tempo é muito curto, mas acho que foi dado o recado. Meus amigos, vocês tiveram a oportunidade de entender, né, essa questão do Fiagro. Acho que quando você está num negócio, você tem que avaliar muito bem os seus passos, como você vai fazer, e não pensar como você sai de forma não muito adequada a uma boa política econômica. André, obrigado por tua presença aqui. Eu que agradeço. Daúde Entrevista fica por aqui. Até o próximo. E excepcionalmente hoje, né, em função do Daúde Entrevista, nós não teremos a extensão do RN nas nossas redes sociais, que fica para quarta-feira que vem. Antes da gente encerrar essa edição de feriado do RN, eu quero te lembrar que o Canal Rural está também na Samsung TV Plus e é o único canal de TV dedicado ao agro nesse aplicativo. A Samsung TV Plus não tem necessidade de download, cadastro, assinatura ou pagamento. Para acessar a programação do Canal Rural é muito fácil. No aplicativo Samsung TV Plus, você seleciona a guia Agora na TV, clica na opção Locais e escolhe o canal 2084. Pronto, agora é só sintonizar no seu programa preferido do Canal Rural na Samsung TV Plus. E você pode continuar mandando mensagem no nosso YouTube, Facebook e também pelo WhatsApp, o número é 11 943 13 42 34. RN fica por aqui, muito obrigado pela audiência, um ótimo final de feriado e a gente volta a se ver amanhã às 18h45. Tchau, pessoal, boa noite.